Olá, boa noite. Adiado pela segunda vez, julgamento de acusados de matar e enterrar em cova rasa 2 crianças no município de Bacabeira. Em Araioses, 2 agências bancárias são explodidas por criminosos. E na capital, uma tentativa de assalto foi registrada. Você vai ver também, ensino à distância na formação de profissionais de enfermagem é discutido em audiência pública realizada na capital. E ainda, tropas federais chegam ao Maranhão para reforço da segurança durante as eleições desse domingo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Foi adiado pela segunda vez o julgamento dos acusados de matar e enterrar em cova rasa 2 crianças no município de Bacabeira, a 58 quilômetros da capital. O crime foi cometido em agosto do ano passado. O julgamento estava marcado para as 9 da manhã no Fórum do município de Rosário. Antônio Coelho Machado, Antônio Baixinho, de 80 anos de idade, Josean Serra Rego, de 30 anos, e Cleferson de Jesus Machado Vilaça são acusados de terem assassinado 2 crianças no dia 1º de agosto do ano passado, em uma das margens da BR-135, no município de Bacabeira. Além do homicídio, os 3 estão sendo julgados por outros crimes. A tentativa de homicídio em relação às vítimas sobreviventes e a ocultação de cadáver das que foram mortas. As 2 vítimas das tentativas de homicídio, um adolescente de 16 anos e Romário de Jesus da Luz Viegas, que sobreviveram ao ataque, foram convocados a depor. Romário carrega no corpo as cicatrizes das agressões. Você não esquece não. Ficava muito triste por causa que não tinha mais um menino aqui para a gente trocar aquela ideia depois. Você quer que seja feita justiça então em relação a esse caso? Os advogados de 2 dos réus, Josean e Cleferson, alegam que eles não participaram diretamente do duplo homicídio. A nossa defesa será pautada com base no domínio dos fatos. E justamente em face desses fatos terem ocorrido em momento distinto e o enquadramento das tipicidades eles não foram individualizados quando da peça introdutória do inquérito. Vamos trabalhar a negativa de autoria com relação aos 2 homicídios, uma vez que eles não participaram efetivamente dos 2 homicídios. Inclusive, tem confissão nos autos demonstrando que o principal acusado com relação aos homicídios é o avô do Cleferson. Então, essa será a linha da nossa defesa. O julgamento foi remarcado porque o advogado de um dos réus não compareceu. Foi a segunda vez que o julgamento foi remarcado. A nova data ficou para o dia 8 de novembro, daqui a pouco mais de 30 dias. O adiamento foi confirmado pela juíza próximo das 10 horas da manhã. Como a lei determina, e é correto mesmo, que o réu não fique sem defesa técnica efetiva, e o advogado não comparecendo, eu tenho que adiar. Os crimes foram praticados em família. Cleferson é neto de seu Antônio e Josean é genro. 2 crianças foram assassinadas e enterradas em uma cova rasa. Roberto da Luz, de 11 anos, e Erisvan da Silva Costa, de 12 anos de idade. O pai deste último, seu Raimundo Costa, ficou revoltado com mais um adiamento do julgamento. Mudando data com isso é brincadeira, isso não é brincadeira não. Eu acho que não, perdendo tempo. Se eu tivesse vindo com muita gente que iria vir para o carro, gastando combustível, falando isso, e aí fica mudando datas, aí nós vamos tomar providência. No interior do estado, 2 agências bancárias foram alvos de criminosos na madrugada desta quinta-feira. Aqui na capital, uma tentativa de assalto também foi registrada no bairro Turu. Veja na reportagem de Jairo Martins. Uma madrugada de pânico na cidade de Araioses, onde criminosos fortemente armados explodiram as agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Não se sabe ao certo quantos criminosos conseguiram levar na fuga. Além das 2 ações que aconteceram no interior do estado, assaltantes também tentaram explodir o cofre desta agência no bairro Turu. Eles conseguiram entrar no banco pela parte dos fundos, mas não chegaram até o cofre porque o alarme disparou. Eles fugiram, deixando maçaricos e outros equipamentos que seriam utilizados durante a ação. Apesar de não terem levado dinheiro, eles causaram uma grande destruição. Por conta disso, a agência não teve como funcionar nesta quinta-feira. Ao conversar com um dos gerentes, ele nos falou
que esta é a terceira tentativa de explosão somente este ano. É a terceira tentativa só esse ano? Só esse ano. E aí, dessa vez eles já estavam com uma série já quase na última camada do cofre. Então conseguiram danificar muita coisa na agência ainda, então. Dessa terceira vez foi bastante coisa. Tanto que a outra restabeleceu no fim do dia. Em 2017 foram registrados 7 assaltos a bancos no Maranhão, contra 1 neste ano. O número de arrombamentos ano passado chegou a 13 e este ano já tem 11 registros. As ações criminosas passaram de um total de 31 para 18 ocorrências. De acordo com o Sindicato dos Bancários, a redução nesse número se dá pela mudança na forma de atuação das quadrilhas. Diante dos inúmeros casos que vinham acontecendo há 3, 4 anos atrás, os bancos mudaram a sua forma de agir. Eles reduziram a quantidade de dinheiro nos caixas eletrônicos e nas agências bancárias e deixou esse tipo de crime menos atraente. Os bancos, no caso, as quadrilhas têm buscado as empresas de segurança, de transporte de valores e menos as agências bancárias. O maior prejudicado quando há esse tipo de ataque é a população, principalmente quando acontece no interior do estado. Uma agência como essa que foi explodida pode ficar em torno de 3 a 4 meses sem funcionar. Isso vai gerar gastos extras para as pessoas que vão ter que se deslocar para outras cidades para fazer seus serviços bancários. Além do que a economia local fica muito desprotegida, já que a circulação de dinheiro praticamente deixa de existir. Os bancos, estes não têm nenhum prejuízo, já que boa parte desse dinheiro é segurado. E daqui a pouco você confere a agenda dos candidatos ao governo do estado para amanhã. E ainda, tropas federais chegam ao Maranhão para reforços de segurança durante as eleições. Começaram a chegar hoje em São Luís as tropas do Exército que farão o reforço da segurança em 72 municípios durante as eleições aqui no estado. Foi na aeronave C-105 Amazonas da Força Aérea Brasileira que os primeiros 40 homens de Macapá chegaram com os armamentos e equipamentos para trabalhar nas eleições 2018. Outras 2 levas de 40 militares devem chegar até amanhã. Eles foram recepcionados pelo comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, que também veio a São Luís, de onde vai comandar as tropas de 3 estados nas eleições, medida que o Exército chama de mudança do centro de gravidade. Eles vão atuar em 72 municípios maranhenses ao lado de tropas aqui de São Luís, de Imperatriz e do Pará. Ao todo são cerca de 1.500 homens. O general Viana Filho explicou como o trabalho vai acontecer. O emprego das tropas federais, Exército, Marinha e Força Aérea, é uma solicitação, nós estamos atendendo a uma solicitação da Justiça Eleitoral. Isso é uma ação que comumente se repete em cada pleito eleitoral. O objetivo da operação é garantir a votação e a apuração nos respectivos municípios que a Justiça Eleitoral solicitou emprego de tropa federal. Na Grande Ilha, somente 2 municípios vão contar com a atuação deles. Uma média de 150 na capital e 40 em São José de Ribamar. Soldados do batalhão ficarão cerca de 120 militares aqui em São Luís, 40 militares na região de São José do Ribamar e fora isso daí teremos uma tropa na reserva para ser empregado caso haja necessidade. A aeronáutica também vai atuar nas eleições. Nós temos no estado do Pará 3 cidades sendo atendidas com tropas terrestres da Força Aérea, além de outras tropas também do Exército e da Marinha. E no estado do Pará, no estado do Maranhão especificamente, a nossa atuação está mais, a atuação da Força Aérea Brasileira está ligada diretamente ao apoio logístico com aeronaves e tripulações, tanto para o transporte de pessoal quanto também de equipamentos. A logística visa que os cidadãos tenham a garantia de exercer o direito ao voto. O trabalho específico nós chamamos no jargão militar garantia da votação e da apuração. Isso é uma espécie de operação de garantia da lei da ordem, atendendo a um dos poderes constitucionais, o Poder Judiciário, particularmente a Justiça Eleitoral, e
essa tropa vai dar o apoio, a segurança, a tranquilidade do pleito eleitoral, tanto na parte de votação quanto na parte de apuração. Vamos à agenda de candidatos ao governo do estado para essa sexta-feira. Flávio Dino, pela manhã, faz carreata em Buriticupu e Bom Jesus das Selvas. E pela tarde, em São Pedro da Água Branca. Em seguida, tem carreata na cidade de Imperatriz. Ramon Zapata, pela manhã, se reúne com apoiadores de campanha na sede do partido. E à tarde, faz panfletagem e roda de conversa com moradores da zona rural de São Luís. Odívio Neto desenvolve atividade de campanha nos municípios de Bequimão e Pinheiro. Maura Jorge, pela tarde, participa de ato político na Avenida Colares Moreira e em seguida de carreata na área Itaquibacanga. Rosiana Sarney não teve agenda divulgada. Roberto Rocha também não teve agenda de campanha divulgada para amanhã. E daqui a pouco, o Maranhão registra mais de 3.000 focos de incêndio e lidera a lista nacional em número de queimadas. E ainda, ensino à distância na formação de profissionais de enfermagem é discutido em audiência pública realizada na capital. Os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem realizaram hoje em São Luís uma audiência pública que discutiu o ensino à distância na formação de profissionais de enfermagem. Em todo o Maranhão, são cerca de 52.000 enfermeiros. A atividade requer um vasto conhecimento destes profissionais, tanto na teoria quanto na prática. Desde 2010, o Ministério da Educação começou a autorizar a modalidade de ensino à distância em cursos da área da saúde. Uma decisão considerada por estes profissionais como equivocada. Ampliar as discussões em torno do tema. Esse é o principal motivo do encontro que reuniu dezenas de enfermeiros na capital. A discussão ela tem que ser feita porque a área da saúde é uma área que ela tem uma particularidade muito significativa, que é a interação com o ser humano. Não se pode pensar em educação à distância e em cuidado de qualidade, da mesma forma. Encontros semelhantes estão ocorrendo em outros estados brasileiros. A intenção é conscientizar a população que não se submeta a cursos de ensino à distância. Com profissionais da área da saúde formados por meio dessa modalidade, a vice-presidente do Conselho Federal de Enfermagem ressalta que só quem perde são os pacientes, que necessitam de atendimento humanizado. No momento em que nós estamos defendendo a bandeira do tratamento humanizado, do acolhimento, das pessoas serem atendidas integralmente, com qualidade, e a população vai estar entregue a esse profissional que pode trazer enormes prejuízos à saúde. O Conselho Federal de Enfermagem já chegou a propor um projeto de lei proibindo a formação de enfermeiros e técnicos de enfermagem na modalidade ensino à distância. Só que até hoje esse projeto nunca foi aprovado no Congresso Nacional. A gente faz toda uma sensibilização da sociedade, daí a motivação dessa plenária em AD, para que chame a sociedade, que envolva a sociedade nesse debate para que mostre que o EAD não é uma modalidade que deve ser aceita pela sociedade. E o Maranhão registrou nos últimos meses mais de 3.000 focos de incêndio, o que colocou o estado na liderança do ranking nacional. Entre os municípios com maior incidência estão Alto Parnaíba, Buriti Bravo, Pastos Bons e São Francisco. O levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do mês de setembro detectou no Maranhão 378 pontos em que a temperatura em terrenos com mais de 90 metros quadrados ultrapassou os 47 graus Celsius. O dado é a soma do número de focos de incêndio com os focos de calor. No ranking feito pelo órgão, o Maranhão lidera a lista dos estados com maior número de incêndios. No município de Coroatá, no interior do estado, mais de 5.000 hectares foram consumidos pelas chamas, que só foram totalmente controladas após 5 dias de combate. O incêndio naquela região tomou grandes proporções em apenas 2 dias. Então nós realizamos uma força-tarefa onde não só o Corpo de Bombeiros participa, mas nós temos atuação aí de homens do Exército, brigadas civis, temos aí a própria Secretaria Municipal
das regiões, das cidades envolvidas. Ainda de acordo com o INPE, os municípios com maior número de ocorrências foram Alto do Parnaíba, Buriti Bravo, Pastos Bons e São Francisco, respectivamente. Aqui na capital, os bairros com maior incidência, de acordo com o Corpo de Bombeiros, são Calhau e Turu, por conta dos fortes ventos e do grande número de terrenos com vegetação seca. É nesses locais que o descarte irregular de lixo, além de deixar o ambiente insalubre, ainda pode causar graves incêndios. No bairro do Araçagi, uma ocorrência perto de uma escola foi tão grave que as aulas foram suspensas. Nós detectamos ali, após o combate, a incidência de inúmeros focos. Isso aí é típico da ação humana, que realizou ali, que ateou fogo em alguns volumes de massa de combustível, no caso a vegetação seca, exatamente para eliminar o lixo e para eliminar aquele volume de vegetação. Neste período do ano, por conta das condições climáticas, é comum o crescimento do número de ocorrências, mas se a população ajudar, o número de incêndios pode diminuir bastante. Pessoas que utilizam o fogo para realizar a eliminação de lixo e preparação do solo para plantio, que redobrem essa atenção como forma de diminuir que esse número de incêndio aconteça. O incêndio é o fogo em descontrole e ele pode gerar vários prejuízos, tanto à natureza quanto ao ser humano. A edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. E vale lembrar que, com o término da propaganda eleitoral na TV, a partir de amanhã, o Jornal da Difusora volta a começar às 7h20 da noite. Obrigada pela audiência, boa noite e até amanhã.